Olá, caros estudantes. Mais uma vez aqui estamos para darmos continuidade às nossas aulas. Bem, hoje teremos a nossa aula número 2. E nesta nossa segunda aula vamos continuar a falar sobre os nomes. Mas desta feita vamos falar sobre a formação do plural dos nomes compostos. Aqui penso que é uma matéria que apresenta muitas regras e essas regras devem ser bem explicitadas de modos a se evitar muitos equívocos que eu tenho visto no nosso dia a dia. Ora bem, segundo a pesquisa feita e a elaboração do nosso material, vamos primeiramente falar da formação do plural dos nomes compostos que efetivamente, ou seja, vamos apresentar, digamos assim, uma ideia geral, né? De como é que os nomes compostos pluralizam-se. Temos aqui o primeiro ponto. Normalmente, isto é, em via de regra, né? Porque é importante salientar esta parte. Quando nós temos dito normalmente, significa em via de regra, mas como nós sabemos, diante de uma regra, pode existir sempre uma exceção, né? Diante das normas, sempre há uma exceção. E eu acho que aqui também, na formulação dessas regras, veremos algumas exceções. Como dizia, normalmente, ambos termos tomam a forma de plural quando o composto é constituído de dois substantivos ou de um substantivo e um adjetivo, vice-versa. O que nós queremos dizer com isso? Quando nós temos dois nomes, né? Quando temos essa combinação de dois nomes, ao pluralizarmos o nome composto, devemos pô-los, os dois elementos, no plural. Ou seja, as duas palavras passam para o plural. Temos aqui alguns exemplos, né? A palavra está no singular, tenente, coronel, nome. Então vamos flexionar as duas palavras, tenentes, coronéis, ok? Um outro exemplo, temos aqui amor perfeito, amor, nome, mas perfeito não é nome, é um adjetivo, né? Mas ainda assim a regra não está quebrada. Vamos pluralizar os dois elementos, ou seja, as duas palavras. E aqui temos amores perfeitos, ou seja, temos amor perfeito, e no plural fica amores perfeitos, né? Por quê? Porque temos a combinação de nome mais adjetivo. E aqui tem vice-versa. O que é que nós estamos a dizer? O que é que nós queremos dizer com isso, vice-versa? Quando nós estivermos diante de um adjetivo e depois de um nome, né? Gentil, adjetivo, homem, nome, gentil, homem. Então vamos
pluralizar as duas palavras, gentis, homens, ok? Portanto, assim é que se faz, assim é que se faz a formação do plural dos nomes compostos. Isso aqui é só a primeira regra. Temos mais. Notem, a segunda. Os nomes compostos por aglutinação flexionam-se como se fossem nomes simples, isto é, somente o último termo vai para o plural. O que estamos a dizer é que nos nomes compostos, mas que são formados por aglutinação, ao flexionarmos, vamos flexioná-los como se fosse uma palavra, né? Como se fosse simplesmente uma palavra, né? Portanto, aguardente, né? O plural, como é que fica? Aguardentes, né? Nós não podemos dizer águas dentes. Não. Apenas devemos pluralizar o último elemento, ou seja, vamos pluralizá-lo como se fosse um nome simples, okay? E não composto, né? Como se fosse. Prestem bem atenção. De igual modo, temos também na palavra ferrovia, ferrovias, pontapé, pontapés, lobisomem, lobisomens, malmequer, malmequeres, ok? Tá? Portanto, lembrem-se que os compostos formados por aglutinação são aqueles que não aparecem o hífen no meio das duas palavras, ok? Bem, vimos a primeira regra, vimos a segunda, agora vamos passar para a terceira regra, né? Neste caso, estamos sempre na aula número 2 e vamos passar para a terceira regra. O que é que diz a terceira regra? Os nomes compostos por justaposição flexionam-se obedecendo os seguintes critérios. Nesse caso temos dois critérios, A e B, ok? Temos o critério A e o critério B, ok? Pois bem, qual é o primeiro critério? O primeiro critério diz o seguinte: quando o primeiro termo do composto é verbo ou palavra invariável e o segundo um substantivo ou adjetivo, somente o segundo vai para o plural. Exemplos. Prestem sempre atenção na combinação, ok? Portanto, guarda-chuva. Esta primeira palavra é um verbo guardar, ok? E esta segunda é um nome. Então, o que a regra diz? Apenas a segunda palavra ou o segundo elemento vai para o plural. Deste modo, teremos guarda-chuvas. De igual modo, vamos ter na palavra abaixo assinado, do verbo abaixar, né? Assinado, nome, e o plural faz-se do seguinte modo: apenas o segundo elemento vai para o plural. Abaixo assinados. Sempre viva sempre é uma palavra invariável, ok? E viva um adjetivo, adjetivos são palavras variáveis, e
o segundo elemento vai para o plural, sempre vivas e não sempre vivas. Alguns estudantes questionam-se, professor, o que é sempre viva, sempre vivas? É nome de uma, é nome de uma planta, né? Sempre viva é nome de uma planta, ok? E alguns questionam aqui, mas professor, se guardar é uma palavra, né, variável, nesse caso é verbo, e os verbos são palavras variáveis, então por que aqui não dizemos guardas chuvas? Também é uma boa questão, né? É uma boa questão que é preciso que se responda. Mas a resposta não está distante dos nossos olhos, porque a regra diz quando se trata de um verbo ou palavra invariável, né? E neste caso. Não obstante de guardar ser um verbo, né? E os verbos são palavras variáveis. Pois era suposto que fosse para o plural, mas a regra diz que não. Ok? Portanto, as regras são orientações de cumprimento obrigatório. E na palavra vice-presidente, temos aqui vice, é um elemento invariável, presidente nome. Então, o que é que vamos dizer? Vice-presidentes, ok? Bem, assim é que se faz a flexão dos nomes compostos quando estamos diante de um verbo ou palavra invariável e de um outro ou de um segundo elemento que é um substantivo ou é um adjetivo, tá? Bem, agora passamos para o segundo critério, que na verdade é a linha B. O que diz o segundo critério? O segundo critério diz o seguinte: quando os termos se ligam por preposição, somente o primeiro toma a forma de plural. Ok? Por quê? Porque a preposição anula a possibilidade da pluralização do segundo elemento. Portanto, temos aqui chapéu de sol, está aqui a preposição de. Ao formarmos o plural, vai ser chapéus de sol, por causa do uso desta preposição, né? Não podemos dizer chapéus de sóis, não obstante de estarmos diante de dois nomes. E em via de regra, quando estamos diante de dois nomes, né, vamos pluralizar as duas palavras ou os dois elementos. Mas, para esse caso, apenas vamos pluralizar o primeiro elemento ou a primeira palavra, porque a preposição anula a hipótese da pluralização das duas palavras. E aqui temos pão de ló, pães de ló, né? Pé de cabra, pés de cabra, caminho de ferro, caminhos de ferro. Portanto, como vocês podem ver aqui na combinação, né? Sempre que tivermos nome mais preposição mais nome, ao formarmos o plural dessas palavras compostas, apenas o primeiro elemento ou a primeira palavra deve ir para o plural, ok? Bem, relativamente à
formação do plural dos nomes compostos é tudo. Espero bem que tenham apreciado as minhas aulas. Quaisquer críticas, comentários ou sugestões, nós estamos disponíveis. Podem enviar, ok? Ou podem contactar o professor e nós vamos pontualmente responder ou pontualmente iremos digamos assim, responder quaisquer tipos de inquietação. Fiquem bem e uma boa continuação.